pessoa aqui, ó, que também ganhou o troféu dos 21 quilômetros em 2012. José Virgínio, o rei da montanha, campeão dos 21 quilômetros na Disney em 2012, educador físico, pós-graduação em treinamento desportivo e diretor da assessoria JVM Trail Run. É isso aí, tudo bem? Prazer. Prazer enorme estar com você aqui. E olha, será que eu vou levar embora essa belezura? Ninguém deixa eu levar embora! Como assim? Ele ia ficar lindo na estante lá de casa. Ele fica mais lindo na minha. E aí, tudo bom? Tudo bem. Vamos contar um pouquinho da sua história aqui para o pessoal que não te conhece, que está assistindo em casa. Vamos lá. Primeiro, fala tudo sobre você, de onde você veio. Vamos lá, eu sou o José Virgínio de Moraes, tenho 36 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo, sou técnico nível 3 pela Federação Internacional de Atletismo. Fui criado na cidade de Osasco, mas sou de origem pernambucana, na cidade de Agreste, de Lagedo, onde dei meus primeiros passos, né? Vindo para São Paulo, de família humilde, mas família guerreira, que sempre buscou o bom e o melhor para ter na mesa. Aos poucos, nós somos uma família de 3 irmãos, nós fomos gareando e construindo uma história que é uma longa história que chega até os dias de hoje. Uhum. E como que você começou a correr? Como veio na sua ideia assim, tipo, vou começar a correr? Porque primeiro você era corredor de pista, antes de ser o rei da montanha. Olha, é uma longa história. Essa história começa, na verdade, em 1992, na época de escola. Né? Eu sempre fui aberto e sempre me propus a participar, desde jogar bolinha de gude, rodar peão, soltar pipa, basquete, handball, correr. Então nunca foi problema fazer uma atividade física dentro da escola. Depois disso eu comecei a jogar bola, corria assim, corria assado, mas foi em 1996 que eu parti para meu primeiro desafio, que era uma maratona, que é a extinta maratona de Ribeirão Pires, onde eu fiz um tempo de 4 horas, 24 minutos e 48 segundos. Fiquei 3 meses parado, sem 6 unhas do pé. Caramba! Prometi pra mim mesmo que eu não ia correr nunca mais aquilo. Primeiro que eu não tinha treinado, não tinha noção, mas assim, nossa, como que machucou aquilo. Isso foi em 96. Só que passou-se um ano e eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia fazer melhor. É incrível, a gente sofre e quer ir de novo. Eu treinei um pouco mais do que tinha treinado e aí eu consegui fazer 3 horas e 15. Aí eu comecei a pegar gosto realmente pela coisa. Eu falei assim, pô, acho que isso é possível, né? Foi onde que eu ingressei na minha primeira equipe, que era no SESI de Osasco, onde tive o meu primeiro técnico, que é o Jair Rossetti, que ele está lá até hoje. Ele que foi assim, ó, segue por aqui, seja disciplinado, vá por esse caminho que você tem uma carreira promissora. Foi aí que eu comecei, parei de correr maratona, né? Ele me colocou nos trilhos, falei, calma aí, deixa você entender o que é treinamento, o que é corrida, o que é uma corrida de 10 km, o que é uma maratona, né? Uhum. Tanto psicologicamente como fisiologicamente para explorar o teu corpo. Aí eu comecei a correr coisas de pista, de 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000, 10.000 metros. Por 5, 6 anos eu corria isso, corria rua também, até meia maratona. Só que aí, em 2001, eu voltei a correr maratona, foi onde eu consegui correr a maratona de São Paulo, fiz 3 horas e 1. Olha. E aí ele viu também que você tinha potencial para esse tipo de distância, mas foi em 2003 que eu consegui minha melhor marca na distância, que foi na maratona de Blumenau, onde eu fiz 2 horas, 22 minutos e 40 segundos. Aí depois daí foi deslanchando, foram conquistas atrás de conquistas, lógico, derrotas e mais derrotas, a gente tem que sempre estar subindo no dia seguinte. Mas foi em 2008 que eu me despertei para correr as provas de montanha, procurei um desafio diferente, não só correr na horizontal, mas também na vertical, né? Era o grande desafio, para como que será isso, né? Foi onde eu comecei a explorar as corridas de cross-country, as corridas de montanhas no Brasil e fora do Brasil também. Foi aí que despertou esse lance da montanha. Em 2008, que eu participei do meu primeiro circuito brasileiro de corrida de montanha, onde eu pude ser campeão.
Repeti Olha. isso em 2009 e 2010, me tornei tricampeão do Circuito Brasileiro de Montanha. A mesma coisa eu fiz no Campeonato Paulista, fui tricampeão da Copa Paulista de Montanha. Mas foi em 2012 que um aluno, meu aluno de personal, ele falou assim, pô, eu queria correr a maratona da Disney, né? Como que faz? Ah, você faz a inscrição, treina e vai, né? Assim que faz. Não tem muito segredo, né? Então, mas você me treina para isso, né? Então, lógico que eu te treino. Aí eu falei, puta, é uma prova que todo mundo procura, todo mundo gosta, uma energia boa, a prova passa para você. E aí que ele me falou, então faz o seguinte, você me treina, eu te levo, você também corre. Eu falei, pô, quer melhor que isso? você vai pedir 2 vezes. E aí, isso assim, foi uma preparação de 1 ano, né? Em 2011, para correr a Disney. E desde então eu falei assim, agora eu vou me dedicar, eu nunca tinha saído para ir para tão longe para correr, né? Principalmente na Disney, era a prova do ano, né? E foram mais treinos, e eu parti para Disney, e o aluno, por ironia do destino, se machucou nesse período e acabou não indo, então eu fui, né? Como já estava tudo comprado, então ele não foi, eu acabei indo, onde eu estava inscrito na meia maratona e na maratona, que é fazer o desafio do Pateta, né? E a minha intenção, assim, mais longe que eu poderia chegar é estar no pódio da meia maratona da Disney. Mas, quando eu cheguei no quilômetro 10, eu vi que aquilo era possível de ser um degrau a mais. Esse é a medalha. Olha que diferente. 2012. Linda, 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 linda. Bom, continua. Vamos lá, e no quilômetro 10 da meia maratona, um frio de rachar. Tava sempre frio lá, né? Sempre frio. E quando eu cheguei no quilômetro 10, estava eu, um mexicano e um americano. E eu ali foi... Você já imaginava que você ia ganhar? Então, nos meus sonhos mais altos, eu achava que eu conseguiria ficar no pódio. Pelo tempo, né? Eu estudei o tempo que era, fazia o que precisava, então estava dentro do que minhas pernas conseguiam fazer. Era possível de fazer. Só que chegou na metade da prova, tinha eu e mais 2. Aí eu olhei, senti os 2 ali, eu comecei a analisar assim, eu acho que é possível ganhar essa prova. Olha que legal. Foi quando nós passamos num posto, que já é um posto de hidratação, entre o quilômetro 15 para o 18, assim, que eu estava um pouco mais à frente. Eu passei, correndo, né, peguei a água e eu fiquei esperando, olhei no relógio, né, e fiquei esperando o tempo que todo mundo ia fazer barulho, que ia passar o segundo, né. Porque como é escuro, você não vê, né? Não vê. Quando eu passei, que eu olhei no relógio, que fez o barulho, ele estava 35 segundos atrás. Eu falei, puta, 35 segundos ele vai precisar correr muito para chegar em mim. Então sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ganhar a prova. Foi onde eu tive que me organizar emocionalmente e tal, falei assim, vou ganhar a prova. Aí foi que eu comecei a acreditar que eu poderia ganhar a prova. Quando chegou no último quilômetro, eu falei assim, puta, aqui, acho que daqui ninguém me tira. E a emoção, né? É um momento ímpar. Assim, é muito fácil falar assim, é um momento muito feliz, é alegre, é emocionante, mas assim, é um momento que você explode por dentro, que tudo aquilo que você fez de treinamento, aquilo que você não comia porque não podia comer, aquele evento que você tinha que ir embora mais cedo, que você tinha que treinar no dia seguinte, tudo aquilo, assim, tá pago. Valeu a pena. Valeu a pena, você está recompensado, é muito gostoso isso. Mas isso eu falo assim, eu alcancei o lugar mais alto do pódio, mas isso para pessoas que não chegam no pódio, isso também acontece. Também acontece. Porque assim, o relógio, ele é número, né? Se você faz 2 horas numa meia maratona e na seguinte você faz 1h59, é seu recorde. Entendeu? Então, ou mesmo que você faça 3 horas. Sim. E aí, de repente, no outro você faz 2 horas e 30, vai? Sim. Já é uma evolução sua. Com certeza. Eu mesma, eu sei disso, que na hora que eu cruzei ali a linha, eu falei, caraca, eu fiz. Porque assim, pra você, caraca, você ganhou. Isso mesmo. Caraca, eu fiz. Não, eu vejo gente chegando e falando assim, pô, eu completei. A questão não é nem mais o tempo, é completar a satisfação de transpor a linha de largada e cruzar a linha de chegada. Isso é um recorde. É que eu falo assim, você não precisa estar no Guinness Book. Você pode ter o seu próprio recorde dentro da sua agenda, do seu tablet. A gente já sabe a emoção disso. Imagina de ganhar isso aqui, ó. Olha, uma prova com 22 mil pessoas, eu nunca imaginei que eu poderia chegar assim tão longe. Mas assim,
Acho que a partir desse momento, eu falo assim, é possível tudo aquilo que a gente almeja, planeja e tem foco. Com certeza. Sim. E o que te fez sair das pistas para ir para a montanha? O desafio. Muito tempo correndo pista, correndo rua, eu já estava num estágio de buscar novos desafios. Então, as ruas, ela propicia muita velocidade, muito treino repetitivo, muito pouco atmosferas diferentes. A corrida de montanha não, eu posso correr a mesma prova, que ela não vai ser a mesma no ano seguinte. Ela pode estar frio, ela pode estar calor, ela pode estar chuva. O seu estado de espírito para subir uma determinada subida de 3, 4 quilômetros é que de repente não é o mesmo do ano seguinte. Então essa questão da atmosfera diferente, da culinária diferente, de você poder viajar para um lugar diferente, que você jamais imaginava ter ido. Por exemplo, eu jamais, nada contra o Chile, contra o Atacama, mas eu jamais pensava em parar lá em Guarulhos e você me viu uma passagem aí pro deserto do Atacama. Nunca imaginei isso. Eu já corri uma maratona no deserto do Atacama. E aí? Porra, eu fui segundo colocado, com uma prova assim, fenomenal também. Já corri no fim do mundo, no Ushuaia, a última cidade antes da Antártida. Então, eu corri uma cidadezinha no meio do nada lá do Colorado, que chama Veio. Sim, tudo isso que me proporcionou, vamos falar de Brasil, eu já corri uma cidade aqui no Paraná que chama Bugre, Morretes, sabe? Que ninguém nunca ouviu falar, né? Paranapiacaba, São Bento, Sapucaí. Então, assim, são cidades que ninguém nunca ouviu falar, que eu também nunca ouvi falar, nada contra as cidades, mas assim, que elas têm as particularidades dela. Culinária é diferente, a sociedade ali é diferente, os costumes são diferentes, assim, e você conhece, você vai em busca do novo, sabe aquele negócio, nunca parar de explorar? Sim. Não precisa ser só na corrida, mas explorar conhecimento. Então isso acaba engrandecendo mais ainda, transcende aquela coisa do só correr. Sim. Você vai correr, buscar conhecimento, aí você precisa voltar. Esse conhecimento que você buscou, você precisa o quê? Passar para o outro, passar para o próximo. Então hoje eu tenho uma assessoria, que é a JVM Trail Run, que tudo isso que eu já passei, eu consigo passar para eles a importância, o valor. É a pergunta que você falou, por que trocou a pista pela montanha? E é fácil qualquer um correr uma montanha? Por exemplo, eu vou chegar e você vai falar, José Virgínio, eu quero correr uma montanha. Então, eu vou te perguntar qual é a sua experiência que você tem em rua, qual é a sua experiência de ficar horas correndo, e provavelmente eu vou te indicar para uma corrida que seja mais voltada para o cross country. O que é o cross country? É uma corrida de mais estrada, de uma trilha simples, sem muita raiz, buraco, valetas, até você pegar a experiência de correr num terreno instável. Porque uma coisa é você correr no asfalto, Sim. você desviar de uma tartaruga ali na USP quando tem, ou um buraco que você está vendo. Outra coisa é você correr num terreno instável, hoje está caindo um pé d'água lá fora. Se tivesse corrida hoje, ia ter a corrida de qualquer jeito. De qualquer jeito. De E qualquer... na montanha. E na montanha. Então, essa experiência de como lidar com esse tipo de terreno, com esse tipo de clima, precisa de uma experiência. Distâncias menores de 6, 12 quilômetros. Você começar a entender que é preciso você treinar o seu tornozelo para correr montanha. Vai falar, porque tornozelo não é joelho que dói, é panturrilha. Não, mas e quando você pisa numa pedrinha que seu tornozelo vira? E aí já era. Quando você era criança, você caía? Não caía. Então, só que quando eu era criança, eu caía muito. Só que eu aprendi a cair. Eu caio hoje e não me machuco. É aí que está a diferença da criança de rua e a criança que brincou dentro do apartamento. Aquela criança de rua, ela sobe no muro alto, lá no que a gente chama de sobrado, cai rolando telhado abaixo, daqui a pouco ele sai correndo porque o dono está procurando ele, que ele quebrou o telhado. Nem se machucou. Sim, por quê? Porque ele aprendeu a cair, limpou, foi lá e foi embora. E isso, quando você tem esse tipo de aluno e ele quer correr montanha, é muito mais fácil a adaptação dele. Porque ele sabe correr, ele sabe correr em terreno estável, ele sabe cair, sabe rolar. Eu já não sei cair. Então, mas isso é treinado. Sim. Bom, isso você, aos poucos, hoje, em termos de São Paulo, você já tem assessorias de trail que já conduz você ao melhor caminho. Agora, se você chega para mim e fala assim, eu quero correr uma maratona na montanha, você fala, agora não dá. A gente precisa começar o primeiro estágio primeiro. Você fazer o conhecimento, fazer a leitura. O que é uma altimetria? O
que é a altimetria acumulada, o que é negativo, o que é positivo. Você vai correr em São Bento do Sapucaí, que é a região da Serra da Mantiqueira, São Bento, São Bento, Santo Antônio, Campos do Jordão, é 8 horas da noite lá, tá um gelo. E aqui tá um fervo, mas lá é montanha, é diferente. Sim, é. Então, entender esse clima, não adianta sair daqui de shortinhos, aqui regata, E ir pra lá. e vou ir pra lá. Vai morrer Não de é frio. assim. Então nós estamos falando de uma montanha que chega no máximo a 2.000 metros. Levar em consideração que São Paulo está a 700, nós subimos aí 1.700 metros até Campos do Jordão. Aí, agora, se a gente for para nível de sair um pouco do Brasil, tem montanhas, por exemplo, que chega a 3.700, 4.000 metros, onde vai ter corrida. Sim. Então assim, esse ano eu vou para o Vale Sagrado, que é no Peru. Então a corrida vai ser na altitude. Nós vamos chegar a picos E a de gravidade, 4... né, diz que a é relação ruim, para respirar. O ar é muito raro. É. Então assim, eu vou chegar a uma altitude de 4.000 metros de altitude. Caraca. Nós estamos a 700. Então assim, é uma outra corrida. É Não uma adianta outra você treinar. preparação para isso Sim, também, é uma né? outra preparação. Então a preparação é física e psicológica. Porque às vezes assim, eu corro, tô bem treinado para correr no Montandu do Vale Sagrado. Corri, por exemplo, 3 provas de 10 km para 40 minutos. Não, estou bem intimado, tal, que é 4 minutos por quilômetro ou 15 km por hora. Lá, essa conta não pode ser a mesma. Não. Porque aqui você tem uma oferta de oxigênio e aqui você tem outra oferta de oxigênio, que é menos. Sim. Então esses 40, de repente, vira 45 e está excelente. A sua preparação para isso tem que ser É. muito maior do que para isso. Sim, só que às vezes a pessoa não entende isso. Aí ela quer levar esse psicológico, essa preparação, esse gasto para cá. Aí ela não consegue. Então por isso que eu falo que o treino é físico e mental também. Você tem que saber que você tem que treinar bem aqui para correr bem É lá. mais difícil correr então em montanha do que na pista? O que você sentiu de dificuldade assim que você começou? Eu acho assim, ambas têm a sua particularidade. Uhum. Ambas têm o seu grau de dificuldade. Se eu pensar numa meia maratona, por exemplo, a própria meia maratona da Disney, você, desde o primeiro passo ao último, do primeiro metro ao 21,95 metros, 21.095 metros, é intensidade o tempo todo. Na montanha, eu não tenho essa intensidade o tempo todo, mas eu tenho o esforço físico de uma subida ou de uma descida o tempo todo. Então, querendo ou não, nas descidas eu consigo descansar um pouco, mas eu jogo essa responsabilidade para uma técnica apurada de descida e para as articulações. Para subir, eu jogo toda essa responsabilidade para o cardio e para a minha panturrilha. Sim. Então, assim, de certa forma, eles descansam, mas é força o tempo todo, diferente da rua. Qual que você prefere mais? Hoje, eu sou corredor de montanha. Mas antigamente você... Antes eu nem gostava de montanha, porque esse negócio de ficar pulando, galho, pedra, desviando, pra mim, era aqui, ó, larga, vai. Eu não gostava nem de correr em calçada, só na rua. Só na rua. Nem ia, nossa, falava pra mim que tem que passar pela calçada, o treino acabava. Hoje não. Hoje eu vou pro lado sujo, pro lado do cascalho, do lixo, que eu preciso ir pular. É diferente, tipo, a preparação, assim, o tênis que você tem que usar, não é o mesmo tênis de corredor, é um tênis diferente, né? É um tênis diferente. Primeiro assim, na rua você precisa só pisar no chão e ter um amortecimento compatível com o seu peso e com o seu tipo de corrida, com o seu gesto motor de corrida. Na montanha, você precisa ter o tênis, o peso e a aderência. Porque você tem que lembrar que você está num terreno instável, você tem pedra solta, você tem areia, ou você tem lama, ou você tem grama, você tem uma descida que você só para se for rolando. Ou você tem uma subida que a forma que você pisa nessa subida, ela é mais eficiente do que talvez você tentar correr. Sim. De repente, você andar rápido é muito mais eficiente do que você tentar correr. Mas isso vai tudo com uma estratégia de prova. Sim. Eu faço a leitura da prova, ó, o clima provavelmente é esse, a altimetria é essa. Você tem 3, 4 subidas de 5, 6 quilômetros, onde você vai ter que atingir o ritmo tal, tal, tal. Então eu sei que do ponto A ao ponto B eu tenho que estar em determinado tempo, com a estratégia A.
depois no B e assim vai. Isso até para uma pessoa, por exemplo, eu resolvi correr uma corrida de montanha. A pessoa que está lá em casa resolveu correr uma corrida de montanha. Ela tem que pensar nisso tudo também ou vai e se joga? Não, primeiro que eu recomendo que ela procure uma assessoria de trail. Uhum. Provavelmente o professor vai orientar ela da melhor forma. Todas essas informações que eu estou te passando, eu passo para os meus alunos. Eu falei em número, eu passo 100%, eles filtram e pegam ali 10%. Isso é fato. Eles não conseguem pegar tudo. Até mesmo porque até o momento eles só querem correr. Eu só quero correr. Eu só não correr, não preciso saber nada. Mas aí, na medida do possível que eles vão correndo, eles vão a necessidade. Puta, ele já falou isso. Ele já falou que se eu usasse o tênis A ou o tênis B ia ser melhor. Ele já falou que se eu fosse descer desse jeito X ou Z, era melhor do que do jeito que eu estou descendo. Aí eles vão, aquela conversa que eu tive com eles falaram, pegou só 10, você pode ter certeza que 1 ano, 2 anos depois, aqueles 10 já viraram 50%. Já, com certeza. Aí eles vão pegando uns pouquinhos. Porque também tem a questão do acreditar. Né? Uhum. Você tem que ser referência, você tem que ser exemplo, você tem que... Assim, por que eu tenho que acreditar em você? Eu falo assim, você não precisa acreditar em mim. Mas assim, ouve o que eu estou falando. Faz um teste. Se não der certo, você descarta e continua do jeito que você acha que tem que fazer. Sim, Sim, com certeza. Pelo menos testa o que aquela pessoa está falando. Tipo, no caso, o professor. Gente, tem algumas medalhas muito engraçadas aqui. Essa medalha é do quê? Essa medalha é da Ultramaratona da Roça. É uma ferradura. É uma ferradura de mula. É uma prova que a gente chama de cross country, né? Que teve na cidade de Cássia, em Minas Gerais, onde eu fui campeão com 4 horas e 15. É muito legal isso. Muito legal. A ferradura de mula. E diferente do convencional, né? Das corridas de rua, tem troféus também, as provas de montanha, mas nós ganhamos esse tipo de troféu também, que são os brasões, os cinturões, né? Olha lá, mostra lá. São os cinturões que a gente acaba levando e subindo com ele no pódio. Esse é o nosso brasão. E para quem não entendeu... O que está escrito aí? Aqui está escrito Muladeiro. Muladeiro. Então, em Cássia, 2015, eu sou o rei muladeiro do momento. Até 2016, aí vai ter outra pessoa para buscar. Essa daqui é bem famosa, tá batendo agora. O El Cruz. É o Cruze de Los Andes, é uma prova de 2013, tive a oportunidade de estar 3 vezes no evento, 2012, onde fui vice-campeão com o meu parceiro Yas Aldir. Em 2013 nós somos vice-campeão novamente com o meu parceiro Yas Aldir. E em 2014 eu estive com o meu parceiro Giliard, que é um amigo de bombinhas. Aí desde então deu para pegar bastante experiência, 3 anos participando. O Cruze, para quem não conhece... O que você acha dessa prova? Ela é a prova da América do Sul do trail, viu? É? Para quem gosta de desafio, para quem gosta de algo novo. Diz que é incrível os lugares que você sim, passa. Sim. Eu tive a oportunidade de correr o primeiro ano, nós passamos pelo vulcão, pelo Lanim, e assim, são fotos assim ímpares. São as melhores fotos que eu tenho. Você vai trazer aqui que pra eu gente vou pra trazer para aqui. você. São assim, momentos únicos mesmo, sabe? Tem coisa que eu posso falar da dimensão da beleza da foto e do lugar. Você vai ver a foto e pode falar que se ela é bonita ou não. Mas a sensação de estar lá, isso só as minhas retinas poderão guardar, viu? Só. Mas é sempre assim, né? Sim. A gente tira foto, mas aquela emoção de estar no lugar é só a gente que tem, né? Sim, sim. E essa daqui, olha que legal. Essa daí foi para fechar com chave de ouro. O Xterra Endurance Challenge de North Face, a Endurance 50K, é um circuito de 50 km, foi em Búzios, a última etapa, onde eu me sagrei campeão, e o título desse circuito de 2014 me levou a representar o Brasil no Endurance Challenge de São Francisco em 2015, dezembro último agora. Olha, muito legal mesmo. É um sol, né? É um sol. É que Búzios, né? Muito calor. Essa daqui qual que é? Essa que você estava me explicando? Essa daqui é a Amazônia Quimbaua, é um evento que a Red Bull promoveu um único ano, que era uma prova de equipe, onde os corredores, foram 20 corredores selecionados no Brasil, os melhores estavam lá,
Os corredores faziam uma prova de 50 km pelas estradas de Manaus mesmo, tá bom? Isso na floresta, tá bom? Na floresta mesmo. Caraca. 104K de mountain bike dentro da floresta e mais 45 km de canoagem no sol a pino. Então, assim, a equipe que manteve a melhor regularidade vencia a prova e teve os prêmios individuais. Assim, foi um desafio diferente, que eu nunca tinha corrido em Manaus, né? Tudo se falava que é quente, que é isso, que não sei o quê, e realmente é quente e é tudo isso mesmo, viu, gente? Porque o negócio é bravo. Então, assim, mas vale como experiência, foi um evento único, eu tenho o prazer de falar que eu fiz parte do evento. E fala pra gente, você tem vontade de ir de novo correr na Disney para ganhar mais um desse? Olha, vontade não falta, viu? É que o foco se virou muito para corridas de trail, né? E o calendário hoje, tanto no Brasil e no mundo do trail, ele é muito grande, né? E requer muito treino, muita dedicação. E para você correr em alto rendimento na rua, isso também requer muita dedicação. Tanto é que em 2012, quando eu venci, eu fiz a minha maratona para 1 hora, 10 minutos e 12 segundos. O nosso campeão, que também é brasileiro, que venceu esse ano, que é o Marcelo Avelar. Ah, ele esteve aqui. Ele fez 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Então, assim, eu fui o primeiro brasileiro a vencer a meia maratona da Disney. O Marcelo foi lá e representou da melhor forma também. Os 5, os 10 e os 21. Representou da melhor forma, ele é super parceiro também, amigão meu. E, assim, isso mostra que, assim, embora esses tempos não sejam tempos de campeonato mundial, Olimpíadas, mas mostra que o Brasil... A gente também teve com o Fredson Costa, que ganhou a maratona. Sim, sim. Mostra que tem corredores de qualidade, que se você pegar o histórico, tanto do Marcelo, o meu, o próprio do Fredson, eu não vivo só de corrida. Então, assim, segunda, quarta e sexta eu acordo 3h30 da manhã, vou dar aula às 4h20 da manhã em Alphaville, dou aula, continuo dando aula em Alphaville, depois vou para a Aldeia da Serra, depois eu dou aula em escola também, para os piolinhos de maternal e maternal. Tenho minha assessoria, então assim... Você falou que você dá aula aqui no Ibirapuera também? Isso, eu dou aula aqui no Ibirapuera segunda e quarta-feira, das 18h30. Vamos combinar um dia para eu fazer uma aula com você, para mostrar para o pessoal aqui como é o seu treino? Ah, fica aí o convite. Uma vez por mês nós organizamos o que nós chamamos de treinos especiais. Né? Então, por exemplo, sábado que passou agora, nós temos um treino especial num parque na Vila dos Remédios, na cidade de Osasco, onde tinha trilha, escada, e a gente consegue reunir cerca de 80 alunos. Então, de março, eu vou programar ainda, mando o convite para você e você vai ser a nossa convidada com equipe, tudo aí também. Vamos sim. Você vai gostar. Vamos sim. E você difere o que da pista e da montanha? O que você levou da pista para a montanha com você? Técnica. Desde que eu comecei a correr, meus professores, o principal alvo era realmente me ensinar a correr. Não para assim, põe o tênis e corre. Técnica de corrida, educativo para corrida, conhecimento do corpo, conhecimento do treino. Por que, se você perguntou assim, por que eu tenho que fazer o trabalho de intervalado? Que são os famosos tiros. Por que de sábado eu tenho que fazer 16 ou longo? Por que de terça e quinta é tiro, sábado é longo, academia de segunda e quarta? Por que tem que ser metodicamente isso? Por que tem que ser tiros de 400 Por quê? e 9? Por quê? Porque você tem que saber entender que aquele treino não é só para você. O seu treino não é o mesmo da sua amiga, que não é o mesmo seu, que não é o mesmo do seu parceiro. Então, eu pude aprender ao longo das minhas corridas de pista e de rua que existe uma coisa que é chamada de individualidade biológica. E aprendi também princípios do treinamento, continuidade do treinamento. Então, assim, não adianta você fazer 3 semanas de bons treinos e achar que já tem tudo e sabe tudo e corre tudo. Não. Porque aquilo é continuidade. Para ser o número 1 no trail hoje, ou estar entre os melhores do trail hoje, olha, eu perdi muito, errei muito, desci muitos degraus para poder subir 1, 2, 3, mas com qualidade. Então, a vida me ensinou muito isso, né? Então, assim, por que rua e por que montanha? Uma coisa completa a outra.
A rua me dá velocidade, me faz trabalhar numa intensidade maior do que na montanha. Só que a montanha me dá força, experiência de superar sempre o próximo passo. Então isso tende a melhorar a cada momento, porque eu sempre uso as raízes que eu tive. O que é ser veloz, o que é ser rápido, por que fazer tiro. Por que eu tenho que fazer um longo na USP, por que eu não posso fazer no Pico do Jaraguá? Ah, mas lá é muito mais pesado, tá? Mas qual que é a minha especificidade? Sim. Tá, aí sim você tem que saber o que você quer. Mas uma coisa completa a outra, eu sou muito grato, desde o primeiro dia que eu pisei numa pista de atletismo de borracha, até os dias de hoje que eu piso numa montanha com pedra, lama, cascalho, o que for. E você acaba saindo sujo, né, dessas provas. Quando tá chovendo, sai uma lama só, né? Ou não? Você sai meio Meio... desfigurado. Mas assim, Muitas mulheres correm? olha, a proporção de homem para mulher vem aumentando assim Sério? muito. Eu posso falar que hoje é 6-4, 6 homens e 4 mulheres. Muito grande. Muito, muito, muito grande. Porque por ser uma prova que você pode se machucar, se você não Sim. correr direito, uma prova que você pode sair cheia de lama, por exemplo. Ah, mas assim, ninguém gosta de tomar chuva. Mas já viu aquele que tava assim, pô, tô uma vez molhado, Já era. Aí quando eu saio pra treinar na chuva, você só não pode molhar a cueca. Se molhar a cueca, molhou a cueca, já era, velho. Porque é molhar as partes quentes, entendeu? Então, enquanto não molha, você fica ali preocupado. Mas quando molha, já era. Você entra na chuva, você já entra no clima. Na boa, é muito mais gostoso tomar um banho quando você tá sujo mesmo, né? É muito mais prazeroso entrar naquele chuveiro, você entra de roupa e tudo. Ali você tira, ali você, sabe, você vai dormir ou vai trabalhar, quem treina de manhã, né? Puta, hoje eu já treinei, chuva caindo lá fora e você, puta, eu já treinei, já fiz a minha parte. Reunião de 3 horas, pode ficar, eu fico aqui falando com você o dia inteiro. Mas agora, se eu tivesse que treinar, e você falou assim, Virginia, espera aí, eu já estaria em pânico. Já. Meu Deus, eu preciso ir, preciso treinar, e ela não quer atender. Então, e essa é uma relação, isso é com todos os corredores, viu? Se você tem funcionários que ele treina de manhã e naquele dia não deu para ele treinar, você pode comparar o estado de humor dele. Diferente. É diferente. Porque você consegue, através da atividade física, você consegue fazer um tampão, você abaixa a adrenalina da pessoa. Ela fica Naquela mais parte calma. estressante. É bem isso mesmo. E a sua preparação de o que você come, a sua dieta, é diferente para a montanha e para a pista? Não. Porque o organismo é um só. Ele não sabe se eu tô... ele sabe que se é Mas dia... o esforço é maior, não é, para a montanha? Então, Por causa da é subida? mais pesado. Digamos assim, eu preciso alimentar o músculo. O músculo ele se alimenta predominantemente de proteína. Na rua eu vou gastar tanto músculo de glicogênio, glicogênio hepático e muscular, vou precisar de carboidrato. Na montanha eu vou precisar disso? Vou precisar disso. Então assim, eu tenho que me preparar o meu corpo como atleta. Se você perguntar isso de repente para um cara que joga basquete, ele tem a dieta dele. O do vôlei, a mesma coisa. Futebol, todos têm uma dieta. Sim. Se todos seguem, é uns 500. Assim, eu preciso estar em dia com o meu carboidrato, com a minha proteína, eu preciso estar em dia com o meu sono, eu preciso estar em dia com a minha hidratação. E você segue a risco Eu disso? sigo isso. E você tem algum dia que você fala, eu preciso de um happy hour, eu vou lá, vou beber minha cerveja com meus amigos, vou beber o meu vinho? Não, o que me ajuda assim, é que eu não bebo nada alcoólico. Nada? Né? Não, eu não tenho paladar, não é porque eu sou atleta. Eu não tenho paladar para nada alcoólico. Então isso já me ajuda pro atletismo e no meu bolso, né? Porque é caro pra caramba. Eu vejo a galera bebendo, deixa lá R$200 numa hora, meu Deus, ainda bem que eu não bebo. Então qual que é o seu, assim, tipo, eu preciso daquele doce, por exemplo? Não, Você refrigerante. tem isso, refrigerante. Eu preciso do raio da Coca-Cola gelada, não sei o quê. Isso é o meu desatino, sabe? Mas eu tento evitar o refrigerante. Eu sou muito do suco. Se eu ver um limão ali, eu corto, eu faço um suco, não tem problema nenhum. Então, assim, qual é a alimentação? Eu evito fritura, evito refrigerante, evito doce. Mas se tiver, eu como. Entendi. É mais ou menos isso. Isso é bom. Não, Isso é porque bom. assim... tem momento. Quando eu falo se tiver, eu como assim, se tiver um bolo desse tamanho, eu vou comer. Não, Não, isso inteiro que eu tô não, falando. você vai comer um pedaço. Eu vou comer do um bolo, pedaço. Eu não me vai privo. satisfazer. Eu não me privo, mas eu sei que. Só quando você está próximo da Não, prova aí, que você se prepara. Eu sou mais Caxias mesmo. Não. Mas quando está longe, você vai lá, tem um Sim. aniversário, você come brigadeiro, Sim, tudo. sim.
Coca-Cola. Mas Coca-Cola eu me privo. Eu só tomo assim quando eu vejo que não tem nada, que não tem uma água gelada, que não tem um limão para fazer um suco, não tem um suco. Aí só tem aquele raio daquela Coca-Cola pingando de suada. Aí você olha, Coca-Cola aqui. Mas eu fico naquela Coca-Cola na mão. Depois de todas as suas conquistas, qual o seu grande objetivo agora? Existe uma prova que a gente fala que é assim, o Grand Slam do trail mundial, né? Que ela chama Ultra Trail do Mont Blanc. É onde eu vou esse ano, que é uma prova dia 25 de agosto, é uma prova de 53 km em Chamonix, na França. Que lindo. Ela larga na Suíça, em Osíris, que é uma cidade da Suíça. Nossa, deve ser e horrível, ela vem chegando pelas montanhas e chega em Chamonix. Não, é linda a prova. Né? Deve ser horrorosa. Que lugar horrível. Você chega no cume da montanha, assim, você vê aqueles paredões assim, ó, de gelo, de rocha. É o que eu tô te falando, eu posso te falar o que é, mas tá lá. Mas de vez em quando rola aquelas perguntas, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tá matando, roubando, mas eu tô aqui. Não, eu tô aqui correndo. Correndo, fazendo força, passando frio. Mas quando você termina a sua meta... Quantos quilômetros? 53 quilômetros. 53. É uma prova para 6 horas. E o que eu ia te perguntar, assim, o que você leva, assim, de experiência com isso tudo que você teve, assim, dessas corridas? Eu levo o conhecimento, eu levo a experiência de ter conhecido pessoas, conhecido lugares, seria conhecido, mas seria ter continuo transmitindo momentos de superação, momentos de motivação. Eu recebo e-mails, eu recebo mensagens, todos os posts que eu faço, as pessoas brincando, enaltecendo, agradecendo por aquela frase, por aquela foto, pessoas que mandam recado assim, parabéns campeão, esteja conosco, volte sempre, eu recebo convites de outros estados para fazer palestra. Então isso eu estou colhendo, na verdade, né? Então eu posso falar de experiência, quando eu tiver 100 anos, tiver numa cadeirinha de balanço, ali contando história para meus netos, para meus filhos, isso é a experiência que eu vou contar. Então a que eu conto hoje, na verdade assim, eu estou plantando, é meu presente ainda. Sim. Então poder inspirar pessoas, acho que é o grande viés da coisa, o grande foco mesmo, né? Então isso eu estou cultivando bastante ainda, de poder levar o bem para o coração de alguém. Isso é muito bom. Sim. Você fazer aquela pessoa que está ali sentada no sofá, de repente levantar e falar, nossa, eu vi a história dele, eu vou começar, eu já ouvi alguém. pessoas falar isso para mim, e assim, isso, toda vez que eu ouço uma pessoa falar isso, assim, eu ouvi sua história, gostei da sua história, foi você que me inspirou, eu ganho pelo menos mais uns 5, 6 anos de vida, de felicidade. Assim, eu consegui levar uma palavra e a pessoa conseguiu fazer uma vida diferente. Então isso é muito bom. Sim. Fora as pessoas que mudam sem você saber. Mas o recado que eu dou aqui, quem de alguma forma ouviu, me viu ou curtiu uma palavra minha que eu pude tirar você do sofá, tirar você de alguma vida que de repente não era tão produtiva dentro ou fora da sua família, fale para mim, mande um recado, que isso alimenta a minha vida e me faz ganhar alguns anos de vida. E viu? como? Sim. E como? Agora você que já correu fora do Brasil e aqui dentro do Brasil essas provas de montanha, qual a diferença de fora e aqui no Brasil? Então, o Brasil está começando nas provas de montanha, né? Dixie tem notícias, as primeiras provas de montanha começou em 2005, 2006, 2007, né? Nós estamos engatinhando nesse formato do trail, formato da montanha. As organizações estão começando a entender que um padrão que vem de fora é mais qualificado. A forma de organizar as provas lá fora, eu vejo que elas já são mais qualificadas, mas nós estamos melhorando significativamente. Nós temos organizações que já vêm pensando e já vêm melhorando ano a ano. Temos Indomites, Montandu, temos Rei da Montanha, organizações que começam a analisar não só o dinheiro da sua inscrição, mas ele começa a analisar a sua recepção desde o momento que você entra no site dele para fazer inscrição até o momento que você vai retirar o kit com ele. Então isso é ter o cliente. Sim. Então isso já vem crescendo pouco a pouco. Então, ano a ano isso vai melhorando. Quando eu comecei em 2008, o calendário de trail tinha 20 corridas de montanha no ano. Hoje, eu tenho até um link
dentro do site, que é www.jvmtrailrun.com.br, tem um link de calendário. Tem mais de 100 montanhas. Poxa, que legal. Dentro, fora. Então a oferta aumentou muito. Só que assim, quando a oferta aumenta muito, a qualidade tende a cair. Sim. Aí quando você começa a participar de um monte, você pode ficar mais seleto. Não, quero ir aonde eu me sentir bem. É. Aí você essa é melhor. Isso, aí você começa a escolher a prova pela organização. Qual que você indica para a pessoa que está lá em casa falar, eu assisti a entrevista, gostei, eu quero fazer uma prova de montanha, de trail. Você que é iniciante, nunca correu montanha, eu te indico as provas do Rei da Montanha, que acontecem em Mogi, na região. Que são provas de cross country, mais estradas, teoricamente mais leves, não são técnicas, né? Não tem buraco, pedra, essas coisas. Se você quer algo mais bruto, assim, se você quer algo mais desafiador, nós temos aí a Indomit, que ela acontece em Bombinhas, em Santa Catarina, em Campos do Jordão, e vai ter agora em março em São Bento do Sapucaí. Se você quer algo mais agressivo, a montanhas mais puxada, onde você tem que escalar miado, que dói tanto para descer quanto para subir, existe um circuito que chama KTR, que aí são montanhas mais difíceis, que o grau de dificuldade vai aumentando. Vai aumentando. Sim, mas eu sempre recomendo, procure uma assessoria que possa te alimentar, possa te estruturar física e psicologicamente para você não ter surpresas desagradáveis. E sem lesões, né? Sem lesões. Gente, eu adorei essa entrevista, adorei estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença aqui no Maratona. Espero você mais vezes para contar das suas corridas, contar mais da sua história aqui para o pessoal. Por favor, passa seu Instagram, seu site, passa tudo para o pessoal aqui. Vamos lá, vocês podem acompanhar o Virgínio ou a assessoria, o Virgínio no Instagram, Virgínio JVM. Na página no Facebook é Virgínio-atleta. Eu sou blogueiro também, eu tenho um blog que chama Blog Rei da Montanha, que é no www.webrun.com. E vocês podem ver tudo isso também no www.jvmtrailrun.com.br. Se quiser ter um contato direto com o Virgínio, pode me procurar de terça e quinta, das 19 às 21 na USP. E de segunda e quarta, das 18h30 às 20h30, no Parque do Ibirapuera. Ou nas montanhas do Brasil e do mundo aí, curtam tudo isso. Que delícia, gente! Então a gente vai ficando por aqui. O Maratona acabou, que pena! E a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na UTV. Obrigada!